Olá, senhoras e senhores. Essa é mais uma aula do nosso curso Saneamento Básico e Recursos Hídricos, Direitos e Responsabilidades. O tema de nossa aula de hoje trata sobre agências reguladoras municipais, intermunicipais e também agências reguladoras estaduais. Vamos aqui falar um pouquinho sobre a fundamentação jurídica da criação dessas agências e também como é que elas funcionam, como elas se operacionalizam. Eu sou Carlos Roberto de Oliveira, sou o facilitador, o professor dessa aula, e aqui me apresentando brevemente, sou mestre e doutor em Direito, tenho pós-doutorado em Direito Administrativo, sou secretário executivo da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos e Institucionais da Associação Brasileira de Agências de Regulação, sou pesquisador do Centro de Estudos de Regulação e de Governança dos Serviços Públicos da Unesp, e também atuo profissionalmente como diretor da agência reguladora Ares PCJ no estado de São Paulo. Dando continuidade às atividades que tivemos aqui nas aulas anteriores, falamos sobre a importância da regulação, falamos sobre a regulação do saneamento básico e os seus fundamentos, e no nosso encontro de hoje, vamos falar um pouquinho da estrutura das agências reguladoras, ou seja, como eu monto uma agência reguladora e quais as possibilidades jurídicas de sua formatação. No primeiro momento, para que possamos entender um pouco mais sobre esse assunto, precisamos falar sobre estrutura federativa. Primeiro, para dizer que o Brasil é uma república federativa, e nós temos aqui, dentro dessa estrutura de federação, quatro componentes, quatro formatos diferentes de federados. Temos aqui a União Federal, pensado como a União. Temos os estados, cada um dos 27 estados aqui da nossa federação. Temos o Distrito Federal, que tem características de município e tem características de estado, por isso recebe, dentro da estrutura federativa, também um ponto de destaque diferenciador. E temos os municípios. Temos, então, aqui 27 estados da federação e temos 5.570 municípios no Brasil. É lógico que esse modelo, que nós temos de república federativa, pensando União, estados e também municípios, e também o Distrito Federal, isso pede da gente uma divisão de competências, ou seja, entender o que é responsabilidade de cada um. Então, quando eu trago no tópico aqui a regulação em suas múltiplas dimensões, é importante entender essas características de cada ente da federação. E para isso, a nossa Constituição Federal, como eu trago aqui no nosso slide, trouxe competências específicas para cada um desses entes da federação. Então, a Constituição Federal, para que não houvesse uma confusão de responsabilidades, ela fala muito claramente o que é competência da União, o que é competência dos estados e o que é competência dos municípios. E essas competências, elas podem ser competências exclusivas, ou seja, competência só do município, competência só do estado, competência só da União, como eu posso ter competências que são concorrentes, ou seja, que tem mais de um responsável. Então, olhando, por exemplo, quando eu trato de uma competência concorrente, eu posso, por exemplo, falar sobre educação, em que eu tenho ensino básico com competência do município e o ensino médio fundamental como responsabilidade do Estado. Quando eu penso em saúde, por exemplo, eu tenho atribuições e tarefas que são próprias da União, pensando no SUS como um todo, e tenho a participação e as competências dos municípios e também dos estados. Então, muitas das competências, ou seja, das responsabilidades, são compartilhadas, e todos esses compartilhamentos, essas definições, estão na nossa Constituição Federal. Mas aqui para nós, o que nos interessa, o nosso ponto principal é falar sobre saneamento básico, que é o tema da nossa aula, é o tema aqui do nosso curso, junto com recursos hídricos. E quando eu olho, para esse aspecto específico do saneamento básico, a nossa Constituição Federal estabelece que saneamento básico é um serviço de interesse local. E esse conceito de interesse local, como eu disse para vocês, uma competência entendida como uma responsabilidade, como uma tarefa, isso faz com que o município, dentro da sua competência e seu interesse local, seja o responsável
pelo saneamento básico. Então, como eu trago aqui no nosso slide, né, nós temos o saneamento básico como um serviço de interesse local. Logo, por seu interesse local, eu tenho a titularidade e responsabilidade do município. Isso está lá no artigo 30, no inciso 4 da Constituição. Então, para quem lê um pouco sobre saneamento básico e vai tentar entender um pouco mais sobre essas responsabilidades, sempre vocês se depararão com esse termo titularidade. Titularidade nada mais é do que responsabilidade. Então, aqui no caso do saneamento básico, como o artigo 30 da Constituição Federal, no seu inciso 4, estabelece que saneamento básico é de interesse local, logo a competência ela é municipal. Porém, como nós tivemos já na nossa aula anterior, nós vimos que competiu, né, ou seja, ficou sob responsabilidade da União criar diretrizes nacionais para o saneamento básico. Nós vimos que é o artigo 21, inciso 20. Ou seja, a União Federal, ela criou diretrizes, ou seja, conceitos básicos, as premissas, as regras, e compete agora a cada um dos municípios a sua manifestação de interesse local. E essa diretriz, como nós vimos, e eu trago aqui no nosso slide, né, nós tivemos aqui a Lei 11.445 de 2007. Preciso fazer aqui uma observação muito importante, né? O serviço de interesse local é exercido pelo município, essa é a regra constitucional, mas essa regra não é uma regra absoluta. A própria Constituição Federal, ela diz que quando nós temos regiões metropolitanas, aglomerados urbanos e micro-regiões, ou seja, agrupamentos de municípios definidos por uma lei estadual, essa competência que é local passa a ser uma competência regional, uma competência compartilhada. Então, quando eu pego grandes aglomerados urbanos, como é o caso, por exemplo, da região metropolitana de São Paulo, cada uma das cidades dessa região metropolitana não exerce de forma isolada a titularidade e as prerrogativas sobre o saneamento básico. Nós temos um conselho formado por todos os municípios integrantes dessa região metropolitana e eles decidem em conjunto quais são as políticas públicas e as principais definições que serão tomadas. Então, vale muito aqui a pena entender que a Constituição fala que o município ele tem a titularidade e responsabilidade do saneamento básico. Essa é a regra, mas se comporta uma exceção, que é a existência de regiões metropolitanas, aglomerados urbanos e as micro-regiões, nas quais eu deixo de ter uma responsabilidade individual para ser uma responsabilidade coletiva exercida no âmbito ali do Conselho de Administração dessas regiões metropolitanas. Mas aqui, como eu disse para as senhoras e para os senhores, né, olhando para esse conceito, para a regra, da competência isolada do município e de sua titularidade, a própria Lei 11.445 fala sobre três grandes componentes que são responsabilidade do próprio município. A primeira das responsabilidades é o planejamento. Ou seja, cada cidade tem que pensar o uso e ocupação do solo, crescimento da cidade, autorização de novos bairros, expansão da cidade e saber se existe, né, possibilidade de oferecer serviços públicos para aquelas novas áreas que estão sendo expandidas. Então, a ideia do planejamento, que é feita através de do plano municipal de saneamento, pressupõe essa ideia de uso e ocupação do solo e expansão da cidade. Então, toda cidade tem como primeira obrigação de sua competência se planejar através do plano municipal de saneamento. A segunda obrigação e também competência do município dentro desse conceito de titularidade é definir quem vai prestar o serviço. E aí, nesse aspecto, compete ao município decidir se ele quer prestar esse serviço propriamente pela sua própria administração pública, podendo criar um departamento, uma secretaria municipal, uma autarquia municipal, que é muito comum, né, os SAAs, DAAs, que prestam serviço, ou se esse município pretende entregar essa prestação de serviço para a iniciativa privada. E aí a própria lei vai dizer, juntamente com o artigo 175 da Constituição, que quando eu não prestar o serviço pela minha própria administração, que eu preciso fazer uma concessão. Aquilo que vimos na aula anterior, precisamos de uma licitação pública, de uma concorrência pública, para definir qual é o interessado que melhor atende às premissas de modicidade da tarifa, de melhores investimentos, ou seja, uma disputa pública pelo serviço público que será operado em regime de monopólio.
Então, essa é a segunda obrigação da titularidade entregue ao município, decidir quem será o prestador. E, por fim, também é responsabilidade do município definir quem é a agência reguladora. Nós vimos nas aulas anteriores, principalmente com destaque na nossa primeira aula, que a importância da regulação ela foi se caracterizando por muitas agências federais. Temos 11 agências federais. Mas como nós vimos naquele nosso primeiro episódio, as agências federais, elas funcionam para os serviços de competência, de responsabilidade federal. Então, quando eu olho para a energia elétrica, por exemplo, é de competência da União definir quem será o prestador e também ter a sua agência reguladora. Aqui no nosso caso específico do saneamento, como o município é o titular, ele é o responsável, ele também é o responsável pela regulação. E nesse aspecto, nós temos aqui uma possibilidade, né, de formatação bastante diversificada para a regulação. Né? Ao contrário do que nós temos na regulação federal, que eu tenho agências reguladoras federais, quando se trata de atividades de saneamento básico, nós temos vários modelos possíveis de agência reguladora. Então, já que o município ele é o titular, ele pode criar uma agência municipal, ou seja, para atuar somente no âmbito do município. Ele pode também participar de um consórcio público. Consórcio público tem uma lei específica para isso, a Lei 11.107, de 2005, é a reunião de vários municípios para prestar um serviço. Então, o município, ao invés de trabalhar de forma isolada, ele se une a vários outros municípios em um consórcio público e cria uma agência intermunicipal ou uma agência regional. E ainda é um modelo possível juridicamente que você tenha uma agência estadual, ou seja, um ente da federação, estado, ele cria uma agência reguladora para que ele possa fiscalizar aqui e prestar serviço para os municípios inseridos naquele estado da federação. Aqui eu trago no slide para as senhoras e para os senhores a modelagem atual que nós temos. Né? Aqui eu tenho uma fonte da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico da ANA, que ela mostra um pouco do panorama do número de agências reguladoras atualmente no Brasil. Temos hoje catalogadas, né, 103 agências reguladoras, sendo delas 60 municipais, 17 intermunicipais e 26 estaduais, totalizando hoje 103 agências reguladoras por todo o Brasil. Trago aqui ao lado um mapinha que mostra um pouco dessa distribuição. Em vermelho aqui as agências municipais, em azul as estaduais, intermunicipais, que são os consórcios públicos, estão aqui em verde, e a distrital que está aqui com destaque para a DASA, que é a única existente no nosso Distrito Federal, lá em Brasília. E aqui nós podemos perceber no próprio mapa que apenas o estado de Roraima, está lá na pontinha do nosso mapa, é a única entidade federativa, o único ente da federação que ainda não tem nenhuma agência reguladora. Então, esse aqui é o panorama atual, são 103 agências reguladoras, mas aqui vale um alerta, né, que temos um grande número de agências, mas ainda temos muitos municípios no Brasil que não têm agência reguladora nenhuma. Então, estamos aqui em 2024, né? Como eu disse aqui, vocês já conhecem, a lei é de 2007, né? Um grande lapso de tempo, né? Quase 2 décadas aí trilhadas pela lei, e nós temos mais de 1.000 municípios que ainda não têm agências reguladoras definidas, ou seja, municípios que ainda estão sem qualquer regulação efetiva. Então, é um problema ainda, um desafio. Temos um grande número de agências reguladoras, mas ainda temos muitos municípios sem regulação, e esse número beira os 1.500 municípios. Por fim, aqui, para finalizar o nosso bate-papo dessa aula, eu trago uma bibliografia também, um livro bastante interessante aqui do professor Aloysio Zimmer, que ele trata aqui de forma bastante abrangente sobre o direito do saneamento. Vai falar bastante sobre os modelos de gestão, vai falar bastante sobre o que foi tratado aqui sobre esses modelos de agências reguladoras, e é uma bibliografia bastante interessante a ser observada pelas senhoras e pelos senhores, que é um livro que foi disponibilizado pelo autor aqui de forma livre, download free, ou seja, não tem custo nenhum para acesso, e aqui segue o site onde vocês podem baixar esse arquivo. Lembrando que é um livro que tem bastante informação e ele traz aqui aspectos muito interessantes, desde a existência aqui desse marco inicial de como foram pensadas as agências, como elas estão estruturadas,
os conceitos que aqui foram trazidos, né, para falar sobre abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana, para entender um pouco mais sobre todos esses componentes, e com recorte especial para falar também sobre o nosso ponto específico aqui, que é a regulação. Vale bastante a leitura, então essa é a bibliografia indicada que fica para esse momento. Eu agradeço aqui a presença das senhoras e senhores em mais esse episódio e aguardo para as próximas aulas. Muito obrigado e até breve.